Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Às vezes, irmãos ligam para mim e eu não posso atender, porque aí eu teria que conversar e a conversa entra aqui no santuário, então vocês desculpam, né? Eu vejo que estão ligando, mandam áudio, porque eu tenho um fone de ouvido, aí eu escuto, se é um pedido de oração, alguma coisa, aí a gente pode te atender por áudio. Áudio é bem melhor, né? Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, né? E que Deus abençoe o meu filho William, né? Ele me deu esse carro que está ali na frente, a Senic, né? Que vai ajudar, né? O Leandro, o Jonathan no domingo e a Daiane. Ele vem devagar, né, Jonathan? O Jonathan meio assustado. É que ele está acostumado com um carro automático, aí ele aperta o pé. Mas ele vai treinando, né? Mas o William me deu o carro para eu continuar pagando, né? Ele tem que continuar pagando, né? Então ele ia entregar e a revenda ia quitar. Eu perguntei se ia sobrar dinheiro para ele, falou que não. Eu disse, então o carro já está no meu nome, né? Então é melhor ficar comigo, né? Porque eu continuo pagando e vai servir aqui para a igreja. Só que o carro já vem assim, né? Cheio de coisa folgada. Hoje já foi 810 para arrumar umas buchinhas embaixo. Mas o carro tá bom. Amanhã eu vou a Criciúma para fazer um seguro ali com seguradora que o irmão Paulo faz o seguro, e aproveitar também para visitar o irmão Paulo, almoçar com o Jabes ali em Torres, e que Deus assim abençoe cada um. Sábado nós temos o culto em Santa Maria do Herval, todos os irmãos aí estão convidados, levam visitantes também para ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus conosco, amém? Aquele outro carro que eu tenho também foi presente do Samuel, né? Uma troca. Só que eu estou pagando até agora, né? Eu pensei que eles iam pagar, né? Para mim, né? Os filhos, o falecido pastor Nelson dizia assim que os pais entesouram para os filhos, né? Agora filho não entesoura para pai, não, né? É só o pai entesoura para os filhos. Uma casa é dos filhos, né? Um carro é dos filhos, né? Tudo é deles, né? Ninguém bota a mão depois, nem tio, nem tia, nem sobrinho, nem sobrinha, não. É eles. Por isso nós somos herdeiros de Deus, né? Tudo que é dele é nosso, né? Os primos não tem nada a ver com isso, né? Como Ló, né? Ló não tem nenhuma partícula da terra prometida, porque era só sobrinho. Isaac era filho. Deus abençoe a cada um. Vamos ao uso de máscara, de acordo com a lei municipal aqui em Porto Alegre, não é mais obrigatório, né? Você usa se você queira, né? Se proteger. Inclusive a pessoa que está gripada, não está bem, pessoa que não escova os dentes também, é bom botar máscara, né? Que aí evita, né, o bafo, né? Então, é só uma brincadeira, mas tem gente que não escova os dentes mesmo, não. Levanta de manhã, toma café e vai esquecendo, né? É só as pessoas que você tem contato que vai descobrir que de repente você está tendo algum problema, né, sobre a escovação. Os dentes nós temos que tratar. Se eu tratasse dos meus dentes, hoje eu não tinha dentes postiços, né? Então, se eu tratasse quando era pequeno, os pais também, se tivesse mais entendimento, mais conhecimento, mas a gente não teve aquele conhecimento, privilégio que muitos tiveram. Hoje os nossos filhos têm. A Lídia tem dentista, né? O William tem dentista,
o Samuel, o Tomás. Hoje de manhã o Tomás me mandou um áudio: ora por mim, não estou bem. Então, os nossos filhos, eles nasceram num tempo de privilégio. Os nossos filhos não vieram como nós, eles vieram num tempo de privilégio. Eu vejo a Lídia, né? Eu vejo meus filhos, né? Eles nasceram num tempo de privilégio. A Lídia foi mais privilegiada ainda, né? A gente já está aqui há mais de 30 anos em Sapucaia. Os outros já tiveram um pouco de dificuldade, mas ela é mais privilegiada. Tempo diferente, né? E ela nasceu já dentro da revelação. É igual aqueles que nasceram na terra prometida, né? Josué já nasceu no Egito, Caleb já nasceu no Egito, aqueles outros nasceram no deserto, mas teve outros que nasceram dentro da promessa e não deram valor. O problema é que eles não deram valor à promessa. Eles esqueceram as promessas de Deus. É duro quando você recebe as bênçãos e você não é agradecido. Você é ingrato, é ingrata. Você recebe os favores, as bênçãos e você não agradece. Você nunca ora de manhã, nunca ora pela comida, nunca ora pelo café, nunca ora pelo seu envelope que você recebeu ali, nunca ora pelas suas compras. Você recebe um presente, vamos dizer que você recebe um presente, dizima o valor daquele presente, traga a casa de Deus em agradecimento a Deus. Até os presentes que nós recebemos, nós temos que dizimar. Temos que ser agradecidos a Deus. Veja como Ele tem nos coberto de muitas e muitas bênçãos. E a principal é a palavra revelada. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês têm experiência, eu também tenho experiência. Quanto mais nós damos no reino de Deus, mais nós recebemos. O negócio é dar. Você não precisa entrar na política, bajular deputados, senadores, presidente da república, para depois sua cara ficar mostrada aí na televisão, na internet, como pastores corruptos, né, que desviam dinheiro. Hoje, a notícia... Brasil e o mundo foi essa aí, pastores, né? Antes era deputado, né? Era isso, aquilo, mas quando se trata desse título, né? Você carregou de pastor, homem ungido. Vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos capítulo 10. Eu não ia ler essa escritura, mas ela me veio novamente. 10 e 17. Às vezes você está vendo aí eu com um tablet aqui, mas também isso aqui era do Tomás, né? Tomás e o Samuel devem estar assistindo coisa que era do Tomás, e eles mudaram para João Pessoas e deram para nós esse aqui, né? Eu fiquei com um, Jonathan ficou com o outro. E eu já consegui colocar no meu aqui, busca, copiei, coloquei aqui aquele caderninho de notas e tudo, né? Dá para ver muita coisa aqui, mas para mim ficou melhor por causa das letras, né? O tamanho. Deus abençoe o Samuel, né? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Poder assentar. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu estou lendo duas mensagens. Uma eu já terminei, pregada em outubro de 1965, intitulada Liderança.
irmão Brana usa a escritura de São Marcos, capítulo 10. E outra liderança, a última mensagem que o irmão Brana pregou, oficial, né? A mensagem de quase 3 horas, intitulada Liderança, também pregada em Covina, em dia 7 de dezembro de 65. Ali ele é bem claro, né? Naquela mensagem sobre a sua partida, né? Ele fala ali no finalzinho, se você ver, é bem claro mesmo, falando sobre a sua partida. Mas eu extraí algo aqui muito interessante que me chamou a atenção, é sobre a unção, né? Veja só, eu tenho um tema aqui que é estranho. Um diabo ungido com o genuíno Espírito Santo. Você já viu um diabo ser ungido com o genuíno Espírito Santo? Ungido, não é batizados. Há uma diferença de uma pessoa batizada na alma com o Espírito Santo e uma pessoa que é ungida com o Espírito Santo e não ser uma pessoa salva. Ele foi só ungido. Nós sabemos que a Escritura nos ensina isso. Isso é uma realidade. Jesus fala sobre a chuva que cai sobre o bom e o mal, né? Cai sobre o espinho e sobre o trigo, né? Cada um produz de acordo com a sua espécie. É a mesma chuva, né? É o mesmo Deus. Aí quando você fala de Satanás, Satanás é o escravo, né? Ele só precisa de um corpo, ele precisa de um corpo para adulterar, para roubar, para prostituir, para mentir, né? Ele só precisa de um corpo. Ele é escravo também, escravo de Deus, né? Ele não faz nada se Deus não permitir. Porque às vezes as pessoas dizem o diabo, mas se acontecer alguma coisa, é porque Deus permitiu. O Simei, quando Davi estava indo para o exílio, ele começou a jogar pedra em Davi, xingar Davi, amaldiçoar a Davi. E um dos valentes de Davi disse para ele, meu bom rei, deixa que eu tire a cabeça desse cão. Davi disse, não, Deus mandou ele jogar pedra em mim. Deus mandou ele me amaldiçoar. Foi Deus. Veja, que Jó nunca atribuiu nada a Satanás. Jó nunca atribuiu nada a ele. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que você vê hoje na rua, no mundo, é uma permissão de Deus. É uma permissão. Voltando de batismo do Espírito Santo e unção, você vê que Faraó foi ungido, Caifás foi ungido, Judas Iscariote foi ungido. Judas nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, mas foi ungido com ele. Os crentes são ungidos hoje com o Espírito Santo, mas não são batizados com o Espírito Santo. Você viu o crente hoje ungido com o Espírito Santo, depois mentindo, roubando, adulterando, falando mal da mensagem, e eles são ungidos. Por isso o irmão Brana pregou a mensagem como? Os ungidos dos últimos dias. E ali ele disse que eles foram ungidos com o Santo Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho aqui a mensagem? Voltando ao jovem, era um jovem bom, cristão, dizimista, ofertante, ia à igreja, guardava os mandamentos desde a sua juventude, era um moço que nunca tinha mentido, adulterado, mas ele estava em busca de quê? Vida eterna. Vida eterna você não busca, você tem. Você nasce com a vida eterna. Você não busca a vida eterna. Você não busca ser salvo, você nasceu salvo. A palavra que te chama, que te descobre. Então o profeta no 259, da mensagem liderança,
Ele disse: aqueles que não podem suportar o castigo são filhos bastardos e não filhos de Deus. O filho de Deus suporta a prova, o teste, o castigo. Agora, quando alguém não suporta a correção, ele não é filho de Deus. O meu filho, se ele não suporta a correção, se ele não senta para me ouvir, eu sempre fui duro com meus filhos. Graças a Deus, Deus tem colocado eles cada um nos seus lugares, né? Estão bem? Agora, se eles não suportassem, porque eles não eram filhos. Mas para que o pai corrige o filho? Porque ele quer ver ele bem. Ele não quer ver ele no presídio. Não, ele não quer ver ele preso, procurado pela polícia, morto, em assalto. O filho traz alguma coisinha para casa, onde é que você achou? Onde é que você conseguiu isso, menino? Ah, meu amigo me deu. Ah, vamos lá no seu amigo lá. Vamos lá ver se ele deu mesmo. Não, um amigo deu para ele. Ah, uma amiga deu para ela. Ela vai trazendo para casa, né? Você não corrige. Correção não é só supapo, chibata, laço, como diz aqui no sul. Correção é você buscar a origem, de onde é que veio aquele celular, de onde é que veio aquele relógio, de onde é que veio aquele dinheiro. Que amigo é esse que está dando dinheiro? Que amiga é essa que está dando dinheiro? Se você não corrige, amanhã ou depois ela está vendendo droga. Aquele dinheiro vem das drogas. Está vendendo na escola. Quando você vê, você está recebendo uma ligação do delegado. Agora, o verdadeiro filho aceita a correção. Errar, ele vai errar. Ele foi inocente. Ele vai dizer: mãe, pai, eu não vou fazer mais. E não faz mesmo. Ele senta, o pai fala com ele, mostra as consequências, os resultados daquilo ali. E chega para o seu amigo e diz: olha, pega o que é seu aí, eu não quero mais. Vê, eles estão persuadidos em emoção. Vê, a semente da qual falei pouco tempo atrás, aquela alma, não estava lá para começar, estava ungida com o Espírito. E ele havia feito todas as espécies. Você e eles, e quando o seu espírito é ungido, porque o homem é um ser trino, ele é corpo, espírito e alma. O corpo tem 5 entradas, né? Tato, paladar, audição, visão, olfato. E o espírito também tem 5 entradas. E o Espírito Santo pode vir ali e ungir aquele espírito. Você sente arrepio, pula, fala em língua. Você está ungido, você não está batizado. Foi aí que os pentecostais se enganaram. Quando eles foram ungidos. Foi aí que os ministros se enganaram. Eles foram ungidos. E eles saíram pregando sobre unção. Mas eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos foram ungidos para pregar. Eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Por isso Jesus disse que eles não podiam pregar até que o poder viesse sobre eles. Mandou que eles descessem para a cidade e esperassem até que o Espírito Santo descesse. Porque eles eram ungidos. Você pode ungir alguém a pastor, apóstolo, e aquela pessoa não ter o Espírito Santo. Os apóstolos foram ungidos, separados, sem o batismo do Espírito Santo. Aí chegou o tempo que eles foram proibidos de pregar. Debaixo de unção. Eles tinham que ter o batismo do Espírito Santo. É como os crentes hoje, eles têm unção. Eles têm unção para cantar, unção para tocar, unção para pregar, unção para viver,
uma vida cristã, como o jovem rico, mas eles não são batizados com o Espírito Santo. Porque o homem é corpo, espírito e alma. O batismo do Espírito Santo é só na alma. Porque na alma está a vida eterna. Ela não pode se perder. Sim, você pode estar no livro da vida, como o irmão Jonathan leu aqui, e você fazer apenas parte da planta de trigo. A planta de trigo é o livro da vida, mas tem coisa ali que vai para o fogo. Palha, talo, casca. É só o grão que entra. Judas tinha seu nome no livro, mas foi removido porque ele era palha, ele era casca, ele só protegeu. Ele estava ali para cumprir a Escritura. Eu estava lendo a história de Salomão, e depois que Salomão morreu, veja só o que Salomão fez. Salomão construiu o templo, sobre a inspiração de Deus. Foi o homem mais sábio da face da terra. Depois, um filho destruiu tudo. Um filho que não atendeu o conselho dos anciões que conviveram com o rei Salomão, que conhecia a história de Israel. Aí Salomão morreu e ele buscou conselho com aqueles jovens que cresceram com ele. Ele rejeitou o conselho dos anciões. E Israel, Sisaque veio do Egito, invadiu Jerusalém. Por quê? Porque Roboão tinha deixado de seguir ao Senhor, tinha deixado os mandamentos do Senhor. E começou a andar nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que era um dos servos de Salomão, que tinha fugido para o Egito, para que Salomão não matasse a ele, e quando Salomão morreu, ele voltou. E voltou como líder. Então, Roboão passou a seguir os caminhos do servo de Jeroboão, que era o rei das 10 tribos, cuja capital era Samaria. E Deus enviou Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. E quando eles consultaram a Deus, Deus disse: não, eu mandei Sisaque lá, porque ele se afastou dos meus caminhos. Ele manda a doença, ele manda as pragas. Quando um homem, uma mulher se afasta dos seus caminhos, e não tem ninguém que barra a morte. Mas teve algo que barrou. Mas veja só, os escudos de ouro que Salomão fez, Sisaque levou. E Roboão mandou fazer escudos de bronze para colocar na porta da casa do Senhor. Bronze e ouro, duas coisas diferentes. Ouro tem valor, bronze, valor mínimo. E assim, tudo aquilo que o seu pai construiu, ele destruiu. Ele, seus filhos. Veio bons reis como Josias, Ezequias, mas eles também tiveram maus filhos que assumiram o trono. É como hoje, existem os maus obreiros. Existem os maus obreiros. São Paulo diz que os maus obreiros são cães. Você já leu ali? Filipenses 3, verso 2. Eles são cães. Isaías disse que são cães gulosos. Vamos ler algumas escrituras?
Isaías 56, verso 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabe. Todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas. Não está falando de cachorro, não, gente. Deus está chamando os pastores de cães. O que faz o cão? Vomita e volta ao vômito e come o vômito. Tem gente que já voltou para a Trindade, voltou para o Batuque, voltou para a primeira e segunda etapa. Hoje prega dualidade 2, que conheceu e pregou essa mensagem, que são eles, cães. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedace. Filipenses 3 e 2. Guardai-vos dos cães. Olha, Paulo já não chama pastores, já chama eles de cão, já chama de cachorro. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão, que são eles, maus obreiros. Você encontra um obreiro, um ex-obreiro, tentando levantar um ministério debaixo de difamação, de falar mal. Maus obreiros, cães. Eles comem vômito. Apocalipse 22 e 15, que diz? Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas. Quem odeia o seu irmão é homicida, e homicida não tem vida eterna. É o que o jovem rico buscava. Ele tem igreja, ele tem mensagem, ele tem boa conduta, ele tem bom caráter, mas ele não tem vida eterna. Ele é um homicida, ele é um cainita. E os idólatras, é aquilo que eu falei domingo aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, os idólatras. Eu sou desse, daquele. E qualquer que ama e comete a mentira. Nós já tivemos pessoas assim no nosso meio. O que é que Deus faz? O que é que a palavra faz? A palavra que sai do púlpito. Ou a pessoa em direito vai embora. Nós vamos se alimentando da palavra, alimentando da verdade, da palavra do dia. Não é ser ungido, é ser batizado com o Espírito Santo. Está cheio de pastores ungidos, pregadores ungidos, mas eles não são batizados com o Espírito Santo. E ainda, esses cães são pastores, diz o profeta Isaías. O Salmo 22, me vê essas escrituras hoje, verso 16. Pois me rodearam cães. Salmo 22 é o salmo messiânico, profético. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés. Os cães, Caifás, Anás, Herodes, cães me rodearam. Foram os que crucificaram o Senhor, cães. Os que crucificam essa mensagem hoje é cães. E o que são eles? Pastores, ministros,
apóstolos. A igreja de Éfeso provou eles, sabia? A igreja de Éfeso provou e hoje encontrou o quê? Mentirosos. Prove eles, você vai ver que são mentirosos. São difamadores. Os cães me rodearam e me cercaram. 2 Reis 9:36. Quem comeu Jezabel? Cães. Elias disse: os cães comerão a tua carne. 2 Reis 9:36. Então voltaram e lhes fizeram saber, e ele disse: essa é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Os cães. Jezabel é um tipo da igreja, né? Jezabel é o tipo da igreja católica. Está em Apocalipse 17. Essa Jezabel, você vê que ela não está tão longe, 1 Reis 17. E Acabe foi e casou. E em 1 Reis 17 nós vemos a vida e o ministério de Elias. E Elias profetiza, e ele não diz que ela ia ser enterrada, mas comida pelos cães. Era uma mulher que se pintava em volta dos olhos, pintava as unhas. A saudosa irmã Maria dizia para suas netas, e lia essa escritura para ela e dizia: olha aqui, fulana, beltrana, a mulher que se pinta é comida de cão, de cachorro. Jesus disse que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, se estão na carne, não podem agradar a Deus. Vamos voltar à nossa leitura um pouquinho mais. Obra e fé expressada 205. Agora, o corpo de fora tem 5 entradas para fazer contato com seu terreno, lá terreno: vista, paladar, tato, olfato e audição. É 205 de obra e fé expressada. O interior, o qual é o espírito, tem 5 sentidos: consciência, amor e assim sucessivamente. Vamos voltar um pouquinho à liderança 259. A semente da qual falei pouco tempo atrás, aquela alma não estava lá para começar. Estava ungida com o Espírito, e ele havia feito todas as espécies. E quando o seu Espírito é ungido, você pode, é um real, genuíno Espírito Santo, e você ainda poderia ser um diabo ungido com genuíno Espírito Santo. Não é um diabo batizado com o Espírito Santo. É um diabo ungido. Mas você diz: mas não pode, que mulher santa, mulher ungida, está te enganando. É um diabo que foi ungido. Mas ela chora, ela fala em língua, ela profetiza, ela pula, ela salta, mas é um diabo ungido. Ele não é crente, ela também não é. Ele foi só ungido. E a unção é como a chuva que cai sobre maus e bons. Cada um produz de acordo com a sua espécie. Mas por que fulano fez isso, ciclano fez aquilo outro? Porque foi ungido, recebeu a chuva. Então o espinho produz espinho. Mas o trigo não vai produzir espinho. Ele produz trigo para alimentar o mundo. A parreira vai produzir uva, não vai produzir limão. O cristão produz Cristo. Mas fulano produz diabo, mentira, xinga os filhos. É porque é um espinho. Mas vai na igreja, o diabo também vai.
Quando os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus, também Satanás foi. Jó capítulo 1. Irmão Brana disse que ali era um culto. De onde vem Satanás? Rodeando a terra e passeando por ela. E Jó, você viu? Vi. Ele vê todo mundo. Só que ele não podia chegar em Jó. Ele via Jó, ele vê você. Agora, se você é batizado com o Espírito Santo, Deus confia em você. Se você não é batizado, Deus não confia. Nem manda Satanás lá, porque ele vai ser decepcionado. Deus sabe que você vai cair mesmo, vai decepcionar, vai negar. Eu acho isso aqui tão tremendo. O interior, o qual é o espírito, tem 5 sentidos. Consciência, tal, e amor e assim sucessivamente. Porém, o interior disso, a alma, tem uma coisa. É assim que você vive. 206. O Espírito pode vir aqui e ungir a você para que faça certa coisa e você o faz. Porém, isso não significa que você é salvo. Você foi ungido. E cantou, que maravilha, e pregou, que maravilha. Mas foi só ungido. Chega lá fora, você mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para esse pregador, ele rejeita. Ele é um pregador ungido, ele não tem o Espírito Santo. Agora, o irmão Neville tinha o Espírito Santo. Quando o irmão Brana mostrou o batismo, a mensagem ele aceitou. Ele não era um pregador ungido. Ele tinha vida eterna. A diferença de Zaqueu e do jovem rico. Zaqueu não estava buscando vida eterna, ele já tinha. Ele queria ver Jesus. O jovem rico queria vida eterna. Ele estava buscando uma coisa que ele não tinha. O cristão, a semente já nasce com a vida. Você não vai injetar vida na semente, senão é uma semente híbrida. Você não pode fabricar um cristão. Você não pode colocar pena de pomba num corvo. Ele vai ser sempre corvo. Olha aqui. O Espírito pode vir aqui e ungir a você para que faça certa coisa e você o faz. Porém, isso não significa que você é salvo. Pense nisso. Caifás profetizou. Judas expulsou demônio. Veja, o Espírito o ungiu. A chuva cai sobre justos e injustos. O joio pode regozijar-se com trigo. Porém, é o que está no centro. É isso que está aí dentro de você. Você acha que eu vou me preocupar que você vai se perder? Não. São Paulo desafiou a morte, o inferno, os anjos. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? Anjos? Pregadores? Nada nos separará. Quando a pessoa não resiste o teste, não é semente, não é ouro. O ouro resiste o teste, a perita tem que sair. Toda impureza tem que sair. Nós temos que pedir a Deus para tirar a impureza de nós. Você não ora, você não chega diante de Deus e diz, Senhor, tira esses maus pensamentos de mim, tira essa maldade de mim, tira essa inveja de mim, tira esse espírito ruim de mim, encha do teu Espírito Santo. É como limpar uma casa, tira esse lixo para fora. Tem gente que carrega lixo ainda, sabia? Tem gente que é carregador de lixo. Lixo, você tem que jogar fora. Essas coisas são lixo. Obras da carne. Meu Deus, o horário já está indo. Já estou terminando. Esse parágrafo aqui é tremendo.
o Espírito ungiu. O joio pode regozijar-se com trigo, porém é o que está no centro. Ali é que você pode aceitá-lo intelectualmente e dizer: seguro, isso parece bem. Eu creio, isso ainda não o faz. Não, senhor. E o Espírito atualmente pode fazer testemunho disso. E ainda não é, porque se essa alma não vem de Deus, poderá fazer todas as personificações, porém não pode ser real. A pessoa personifica, engana. Você pensa que é um cristão, não é nada. Aquela semente não tem vida. Caim teve lugar para uma alma, mas Deus não colocou a alma nele. Só tinha um lugar. E aquele lugar, Satanás entrou. E aonde ele entra, ali naquele coração, e vem para a igreja e dá uma de crente. Logo ele já é pregador. Logo já é missionário. Já fala em língua, já revela. Mas ele é só ungido, ele não é batizado com o Espírito Santo. É batizado quando ele tem eleição, quando ele tem alma. Mas quando ele não tem, não é. Às vezes ele não sabe nem falar, mas ele é batizado com o Espírito Santo. Ele tem chamada de Deus. É como Pedro. Era iletrado, mas tinha andado com Jesus e agora Jesus estava dentro dele. Jesus via através de seus olhos, falava através de sua boca, ouvia através de seus ouvidos. Até a sombra de Pedro curava. Oh, glória a Deus! Você pode atuar curando, pode atuar como faz. Pode atuar tal como você recebe isso. Os cristãos podem atuar como cristão. E atuar e serem sempre muito bons, porém isso não significa que são salvos. Fulano é muito bom, da cesta básica. Esse aí tem o céu para ele, né? Você chega em algum velório e diz: não, esse aí Deus já guardou lá no céu. Nem viu o que ele fez de maldade, mas esse aí era bom demais. Isso não significa que é salvo. Vejam, isso é exatamente correto. O Espírito pode estar ali, o Espírito verdadeiro e genuíno. O Espírito Santo pode ungir a você. Isso tampouco significa que você é salvo. Eu estou lendo, meu irmão, talvez você queira o parágrafo 206, obra é fé expressada. Essa alma interior que nunca morre, ela tem vida eterna. Ela sempre foi vida eterna, vê? Ela vem de Deus, vai para Deus, é a alma. Agora note que tem que ser 5, fé, fight, em inglês. Fora espírito, corpo, espírito e alma, né? Jesus, né? J-E-S-U-S, 5 letras também, graça, no interior. Você, vê? Isso é como estar de pé aqui, olhando a vocês sem conhecer a nenhum. O Espírito pode ungir-me e continuo sem conhecer a nenhum de vocês. Porém, quando esse interior do interior empurra para dentro, esse é Deus. Quando Satanás foi descendo, né, enfraqueceu o corpo do irmão Brana, e veio na sua consciência e disse: olha, você pregou que ele era um Deus bom, mas sua mulher morreu. A sua filhinha que você tanto amava também já vai ser sepultada com ela. E você pregou e começou a citar as pregações do irmão Brana que ele fez. Irmão Brana não discordou com ele, porque o que o irmão Brana pregou estava certo. Não é como alguns pregadores que discordaram com Satanás. Não, eu preguei daquele jeito lá sobre João, mas não é assim. Não, o irmão Brana concordou com ele, porque estava certo. O que ele citou para o irmão Brana estava certo. O que ele citou para Jesus no deserto estava certo.
Mas Jesus não se encurvou diante dele. Mas aí ele foi descendo a escada. E quando ele chegou lá na alma e disse: você vai continuar com a sua fé nele? Não vai negá-lo? Ele disse: veio uma voz lá de baixo. Não era eu. Veio uma voz lá de baixo, lá no interior, do interior, e disse: Satanás, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, vai-te! A voz veio lá de baixo. Quer ver? Você escuta, irmão Brando, a voz veio lá de baixo. Era Deus. Aí não é você que decide, é Ele. Diz: vai, Satanás, aqui é eu que moro. Aqui é eu vivo aqui. Eu vivo nesse coração. Eu vivo nessa vida. O Senhor deu, o Senhor tomou. Citou a Escritura para ele. Irmão Brando não negou que ele tinha pregado. Mas ele já tinha enfraquecido seu corpo, sua mente. Mas quando desceu naquela alma, ele disse: você vai continuar crendo, pregando isto? Ele disse: não foi eu. Saiu uma voz lá de dentro. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Eu tinha muita escritura aqui, muita mensagem aqui para ler para você, mas só isso aqui tá bom. Leia a mensagem Obra e Fé Expressada e Liderança, pregada em 7/12/65, você vai encontrar essas coisas ali. Isso aqui é só um pequeno, uma síntese dessa mensagem, né? Mas a pessoa pode ser ungida com o Espírito Santo e está perdida. Mas ninguém batizado com o Espírito Santo na alma se perde, porque a alma não vem perdida. Jesus veio para redimi-la, comprou com seu sangue, fomos salvos antes da fundação do mundo. Ele colocou nossos nomes no livro desde antes da fundação do mundo. Você é salvo. Você é salva. Ninguém tira isso do seu coração. Porque é Ele que controla aí dentro. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar pelos pedidos de oração. Acho que domingo esqueci de ler os nomes dos irmãos. Era muita gente nos acompanhando. Hoje parece que é mais pessoas que estão nos acompanhando hoje do que domingo, né? Hoje temos mais de 50 computadores conectados conosco no YouTube e no Facebook. Deus abençoe o irmão João e a irmã Eva em Viamão, a irmã Maria Lúcia Lima Viana, Ney Ferreira e Cris lá em Caxias. Ô irmão Ney, Deus abençoe o senhor aí, a irmã Cris também, Giase Quiste, Joadir Oliveira, Filomena Moura, Ismaí Rosa, Francisco Lemes Campo, Antônia Pereira, Estevo Campos, João Marco Elegeda em Canoas. Deus abençoe o irmão João Marcos e os irmãos aí de Triunfo também, né? Jaque Peixoto, Raquel Rocha Nonato, a mãe do nosso irmão Jonathan Nonato, Graça Amorim, Elodie Borba, irmão Elodie, Deus abençoe a nossa anciã aí em Alvorada, Sara Oliveira Cavalheiro, Haroldo Cavalheiro, Adoração WM Brana. Deus abençoe esse irmão que está nos acompanhando. Nelly Lopes, Vera Burato Brana, em Criciúma, Santa Catarina, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Leila Ferracini, Cristiano e Lorente Almeida, Maria Abreu, irmão Marcelo, e da Nova TV Agrotu, irmão Marcelo Dumite. Deus abençoe o irmão Marcelo. E eu creio que a transmissão vai para a Nova TV, né? Osia Xavier, Juliana Porto Chave e na Vila Elza em Viamão, Ednei Lemes da Silva, Rio Negrinho, Santa Catarina, Marina Lopes Nune, Agenor Alves em Santa Maria do Eval, Cláudia Fecadori Alves, Manuel Josia em Maceió, Alagoas, José Carvalho da Silva Neto, do Ministério do Pastor Sinival, aí em São Paulo, em Mogi das Cruzes, em Paraupeba. Meu abraço aí, o Pastor Sinival, irmão José.
Nedina Cândido de Sá, Eleni da Silva. Parabéns, irmã Eleni, muitos anos de vida para você. Ela fez aniversário essa semana. Irmão Eliseu e a irmã Yossi, Cavaleiro Rodrigues, Alessandro Dama, Ana Luiz Brana, Célia Alves, de Uberlândia, Minas Gerais, Ministério do Pastor Sebastião Mendes, Gelusa Ramos, irmão Derli, em Alvorada, a irmã Mara Rúbia, em Alvorada, Deus abençoa, Cauê e Ana Paula Mendes, irmão Cauê, Deus te abençoe. Aí em Minas Gerais, que está trabalhando em Minas, a família está aqui em Lajeado, que Deus abençoe a irmã Ana Paula, as crianças, irmão Ronaldo Ramos em São Leopoldo, Tereza Cândida, irmão Mário Dias, Sueli, aí em Lisboa, Portugal, Edilson Lemes da Silva, Brana, Tiago Cordeiro, Edna Pugliani, Josina Pássia e Iosif Estrava em Albufeira, Portugal. Irmão Iosif, Deus te abençoe. Irmão Iosif, eu batizei ele muito frio ali em Portugal, numa piscina natural no mar. Deus te abençoe, né? Deus abrindo uma porta, um dia vamos estar aí com vocês aí, se Deus quiser. Irmã Samaritana, Marina de Oliveira, em Tubarão, Santa Catarina, Arlete de Fátima, em Taubaté, São Paulo, Rosa Luz e Cauê Silva. Vamos orar pelos pedidos de oração, que são muita gente que tem necessidade. Curvamos nossas cabeças. Vocês aí nos seus lares, com os seus pedidos diante de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele responde à oração, não é pelos nossos méritos, é a sua misericórdia, a sua fé. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, irmão Cauê Silva e sua família, suas filhas e sua mãe, Pai. Seus filhos, seus irmãos, irmão Ronaldo Ramos e a sua família, irmão Márcio Escopel e a irmã Gislaine, Vilso Escopel e família, a irmã Yossi e o irmão Eliseu e de Novo Hamburgo. Abençoa a sua família, Pai, dê-lhes graça e força. Nedina Cândido de Sá, soluciona esse problema, Senhor. Dê a ela vitória sobre essa causa que ela tem na justiça. E, Senhor Deus, força o NPS, esse juiz, para bater um martelo em favor da tua filha, conforme São Lucas 18. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o juiz dos juízes. Dê a vitória para a irmã Nedina, em nome do Senhor Jesus. Irmão Agenor e a sua família. Irmã Juliana Porto Chave e a sua família. Irmão João Marco e a sua família. Irmã Valdecira, irmão Jonas, Mário, Stefana, Sueli e Rafa Soltélio. Lá em Portugal e na Irlanda, Pai. Seu João Walter e a dona Altaída Silveira. O Senhor conhece as necessidades. Saúde, dê graça e saúde para eles. Irmão Ismaí Rosa e a sua família. Tomás Ribeiro Costela, neto do Ademir, o patrão do irmão Jonas. Essa criança, meu Deus, tem 1 ano e 6 meses e está entubada na UTI com Covid-19. E no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com essa igreja e com a audiência invisível, eu repreendo o demônio da Covid-19 ali naquele leito de enfermidade, ali na UTI, do Tomás Ribeiro Costela. Limpa o sangue daquela criança, Pai. Aumenta as imunidades dela. Dê a ela cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Josué e a Gisele, Felipe e a Kelly Kovaski. Também pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor os ajude,
Moacir Gomes Dia, ajuda teu filho, Pai. Conhece as suas necessidades. Dê a ele graça, força, para que ele possa vencer a ele próprio. Leandro, Josiane, Helena e Gabriela, guarda eles, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê a eles graça e força para vencer também. Como tem uma guerra natural, Pai, há uma guerra espiritual e teus filhos precisam de força, de vitória. Giovanni Dete, dê vitória para o Giovanni na sua saúde e para Dete. Fernando e a Bruna, Pai, dê a eles força, dê vitória. Joel e Letícia e a família, dê a eles a vitória, dê a eles força. Meu querido Deus, abençoa cada família representada aqui. Senhor, nos ajuda nesta hora. Sabemos que é a hora do rapto. Nós sabemos que não existe avião blindado para o juízo. Não tem homem blindado para o juízo. Senhor, o Senhor está chamando o mundo para um julgamento, para um acerto de contas, chamando a igreja, o mundo político. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras nunca hão de passar. Guarda teus filhos que aguardam o arrebatamento, Pai. Que não viemos perder esta hora e estarmos naquela hora desapercebido, Pai. Nos dê graça em oração, em leitura, ouvindo a tua palavra, em humildade, porque o Senhor atendeu a Israel porque eles se humilharam. Se eles não se humilhassem, o Senhor não voltava para eles. E se o homem não se humilhar e a mulher, o Senhor não atende a sua oração. Ele tem que reconhecer que o Senhor é Deus. Estamos aqui para reconhecer que Tu é Deus, o Senhor nosso Criador. Ouve nossas orações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Domingo às 5h30.